Sim, a Terra-média foi criada plana. Lá no início, quando Tolkien começou a escrever sua mitologia, a Terra-média era plana. Então eu vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu, como que começou e como que terminou. Bem, como todo mundo que estuda Tolkien, como todo mundo que estuda o Legendário ou vai atrás de ouvir as histórias, sabe que o Legendário de Tolkien começou com uma música, né? Eru Ilúvatar, ele era o ser único, ele era o único ser a existir. Então, ele tirou de si outras partes e deu origem aos Maiar e aos Valar. Os Valar são espíritos mais poderosos e os Maiares um pouco menos poderosos. A gente pode comparar os Valar e os Maiar como se fossem arcanjos e anjos. O próprio Tolkien fez essa comparação. Então é como se Deus tivesse criado espíritos muito poderosos e espíritos um pouco menos poderosos. E quando eles foram criados, eles se uniram a Eru, o Deus desse universo, para cantar uma música, para fazer uma canção. Eru, na sua infinita sabedoria, propôs um tema para esses espíritos. E como cada um desses espíritos tinha uma parte que correspondia aos pensamentos, aos sentimentos de Eru, ele seria responsável por uma parte daquela música. Consequentemente, ele seria responsável pela criação, manutenção e tudo mais que aquela canção fosse capaz de criar. Então eles se reuniram, fizeram aquela canção linda e maravilhosa, só que no meio dessa canção, um dos Valar se rebelou, Melkor, o mais poderoso. Ele causou uma distorção, ou seja, ele quis fazer diferente. Ele quis ir contra o tema abordado. Ele se rebelou. É um paralelo bíblico entre Melkor e Satanás. Era um anjo, era um arcanjo, um ser muito poderoso, que se rebelou contra Deus e teve a sua queda. Bem, depois que eles tiveram essas músicas e Melkor bagunçou tudo ali, ele causou uma dissonância e tudo mais, no final, Eru interferiu, mostrou para Melkor que não adiantava ele interferir, ele causar essa dissonância, que mesmo ele fazendo o que ele achava que ele queria fazer, ele era instrumento da vontade de Eru. Depois que a música teve fim, Eru mostrou para os Valar o que eles eram capazes de criar, o que aquela canção era capaz de trazer à existência. Então ele deu uma visão do que poderia acontecer, do que poderia existir. E os Valar ficaram completamente apaixonados por aquilo. Só que era só uma visão. Então Eru, no meio do nada, criou um universo, Ea. E lá ele falou para os Valar que eles precisariam descer para esse universo e criar tudo aquilo que eles haviam cantado. E os Valar, como já tinham tido uma visão, estavam apaixonados, eles queriam fazer aquilo, eles desceram para o mundo. Só que eles não assumiram formas corpóreas, eles eram espíritos muito, muito poderosos. Então eles deram forma ao planeta. E sim, era plano. Tinha uma crosta terrestre muito larga e profunda, que seria a nossa crosta terrestre aqui, só que era plano. Então tinha terra, tinha água. Só que assim como aconteceu aqui no nosso mundo, esses primeiros momentos aqui na criação, existiam muitas turbulências, estavam criando, então precisava se elevar as montanhas, precisava se escavar os rios, precisava se criar os mares. E quando eles estavam ali naquela criação, assim como na música, Melkor não deixou barato. Ele também desceu ao mundo e começou a destruir, ele começou a trabalhar contra, ele começou a deturpar a criação dos seus irmãos. Então foi a primeira batalha que teve entre Melkor e todos os outros Valar. Como eles eram, todos os Valar juntos eram poderosos, mas Melkor era o mais poderoso, a Terra entrou em colapso. Então a gente pode entender isso como os primeiros anos desse mundo. Então era um mundo muito agitado, tinha tempestade, tinha vulcões e aquela coisa toda. Por quê? Eles não tinham corpo ainda, eles eram poderes. Eles são até chamados assim futuramente. Quando eles resolveram tomar forma corpórea, eles assumiram uma vestimenta.
Ou seja, eles desceram para o mundo e assumiram uma forma. Melkor, vendo que os irmãos dele assumiram uma forma, ele também assumiu uma forma. Só que o objetivo do Melkor era vir para Arda e dominá-la, escravizar, desfazer. Ele queria ser o senhor do mundo. Então, o planeta estava pronto, os Valar estavam trabalhando, fazendo o que eles deveriam fazer de acordo com a canção, e Melkor também, fazendo a parte dele, destruir. O que aconteceu? Os Valar foram lá e criaram 2 lamparinas. Eles ergueram 2 torres enormes, uma em cada extremidade desse planeta. Aí Arda passou pela sua primeira grande primavera. As plantas, os animais surgiram. O planeta ficou habitado assim por criaturas e plantas exuberantes. Melkor foi lá e destruiu essas 2 lâmpadas. Quando elas caíram, elas causaram uma grande mudança no mundo. Ou seja, a configuração de Arda plana foi mudada. Aonde havia terra, agora já não havia mais. Mares foram criados, montanhas foram mudadas de lugar. Causou um tumulto gigantesco em Arda. E por que os Valar não foram e atacaram, dominaram Melkor? Porque eles usaram seus poderes para conter essas convulsões. Se eles deixassem as convulsões do planeta acontecerem e não fizessem nada, o planeta seria destruído. Então eles usaram seus poderes, sua atenção, seu tempo para controlar isso. Quando eles conseguiram controlar, depois que eles viram que estava tudo bem, eles se afastaram da Terra-média e foram morar em Aman, que é uma terra um pouco afastada. E Melkor continuou na Terra-média. Foi aí que os elfos despertaram, já tinham estrelas, e Melkor começou então a raptar uns e todo aquele caso que já comentamos aqui, que é uma das origens dos orcs. Ela ainda era plana quando os elfos despertaram. Ela ainda era plana quando os elfos migraram. Ela ainda era plana quando os homens surgiram, quando os anões surgiram. Ela ainda era plana. Teve uma batalha muito forte contra Melkor, todos se uniram contra ele, foi a batalha derradeira, onde os Valar enviaram os seus exércitos. Deixar bem claro aqui, quando eu falar exército dos Valar, eu estou me referindo a elfos e Maiar. Os Valar não vieram. Então eles derrotaram Morgoth, ele foi capturado e sentenciado a permanecer afastado de Arda. O que aconteceu então? Os homens que participaram dessa batalha, eles foram abençoados. Eles receberam uma ilha chamada Númenor e receberam uma dádiva. Eles teriam a vida mais alongada, eles viveriam por mais tempo. Eles receberam visitas constantes dos elfos, tiveram muito contato com eles. Eles evoluíram muito. É o ápice do homem na Terra-média. Como vocês sabem, os Númenóreanos, com a influência de Sauron capturado, resolveram partir para as Terras Imortais, porque eles achavam que eles tinham direito de também ser imortais. Eles achavam que se eles fossem para Aman, eles se tornariam imortais, mas não. Mesmo com a proibição dos Valar, eles tentaram. No meio do caminho, os Valar entraram em contato com Eru. Eru viu o que estava acontecendo e quebrou o mundo. Ele afundou todos os navios Númenóreanos que estavam tentando chegar à Terra Abençoada, quebrou o mundo, fez aquele mundo que eu estava falando para vocês, que até agora era plano. Ele quebrou o mundo, separou Aman, separou Valinor, fez o mundo ficar esférico e pronto. É aqui que acontece essa mudança no planeta. Ele se tornou esférico agora. Toda embarcação que tenta chegar a Valinor, toda embarcação que tenta chegar nas Terras Imortais, ele vai dar a volta no planeta e voltar para o mesmo lugar. Porque agora o planeta é redondo. Tá, Michel, mas se o planeta é redondo, como que os elfos continuaram as migrações e chegam até a Terra Abençoada? Bem, a Terra Abençoada foi retirada de Arda, foi retirada dos círculos do mundo, só que ela ainda existe e tem como chegar a ela através de uma rota plana. Se você tiver as bênçãos, se você tiver a bênção dos Valar, você pode estar num barquinho em uma certa direção que você vai chegar até lá. Eles estão fora do círculo do mundo, mas eles podem ainda ser acessados. Não é por qualquer um, precisa ter a concordância, precisa ter a bênção dos Valar. Mas olha que interessante, né? É uma terra abençoada. No meu entender, é como se fosse
a terra das fadas, um mundo místico, um mundo mágico. Porque agora, conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão avançando, a gente vai chegar na terceira era, vai ter a derrota do Sauron e o mundo vai ficar para os homens. Cada vez mais as raças místicas, os elfos, os ents, os anões, eles vão minguar. O mundo vai ser herdado pelos homens. E assim como está nos desígnios de Eru e Ilúvatar. Por que Tolkien escreveu dessa forma? Ele quis criar uma mitologia que trouxesse muita magia, muitos acontecimentos, muita coisa para chegar até o momento que nós vivemos hoje. Se você não sabe, ele quis escrever uma história onde a Terra-média é um passado do nosso próprio mundo. Então, o que nós vivemos hoje, um mundo só de homens, sem magia, sem criaturas mágicas, é o resultado de tudo que aconteceu lá no Senhor dos Anéis. Então hoje é como se a gente estivesse vivendo a sétima era, sexta era mais ou menos. Bem, se assim como eu você ficou surpreso, quando eu descobri que a Terra-média era plana, eu fiquei, hã? Como assim? Plana? Era plana, então ela deixou de ser plana quando Eru Ilúvatar, Deus, interferiu, quebrou o mundo, afundou Númenor e fez ela ficar esférica. Foi nesse momento que ela se tornou um planeta realmente redondo. Antes disso, o Sol e a Lua já existiam, então o que eles faziam? Eles davam a volta nesse mundo plano. Eles saíam de uma extremidade, iam para o outro, eram puxados para baixo, passavam debaixo do mundo e depois surgiam do outro lado de novo. Depois que ficou plano, ficou mais fácil. Eles só ficaram navegando no mar exterior. Não sei se você sabe, mas quando a gente olha para o céu, né, lá no mundo de Tolkien, quando a gente vê o firmamento, aquilo é um mar sem fim. É lá que as estrelas estão, é lá que essas naves que carregam o Sol e a Lua, eles ficam navegando, é lá que está o nosso famoso meio-elfo, com a última Silmaril na testa, e assim por diante. É muito interessante, tem muito detalhe o Legendário de Tolkien. Por que a Terra começou plana e depois ficou esférica? É uma coisa muito interessante, né? Mas isso vem da influência que Tolkien teve, das mitologias, dos mitos antigos. Se você for estudar e for ver como é que era, os mitos antigos também falavam em terras planas, né? Se você pegar, por exemplo, a mitologia nórdica, a mitologia viking, é completamente diferente. É a Yggdrasil, é uma árvore, então tem vários planos, é uma coisa muito diferente. Então, para trazer esse gostinho, esse sabor de coisa antiga, eu acho que ele tomou essa decisão de começar plano e depois ele terminou na Terra redonda. Se você tem interesse em aprofundar um pouco mais sobre isso, procure pelo livro Atlas da Terra-média. Lá fala bastante das configurações do mundo, por as mudanças que ele foi passando, como que aconteceu. Aí você consegue entender como que ocorreu a migração dos elfos de Amã para a Terra-média. Você consegue entender aonde estava situado Númenor. Você consegue entender como que foi essa quebra do mundo para ele se tornar esférico, como que foi a separação de Amã. É muito interessante. Então, se você gosta de assuntos como esse, você gosta de Senhor dos Anéis, eu te vejo nos próximos vídeos.